Hoje nós vamos falar sobre desbloqueando a vida. Essa vida vai desbloquear em nome de Jesus. Crê nisso, quem crê, diga amém. Então vamos lá, versículo 1 do Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os ricos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há perdo na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outras gente, nem são afligidos como outros homens. Vamos dar um salto para o versículo 13, diz assim, olha: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada um. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Todos digam amém? Vamos fechar os olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Revela a palavra através do Espírito Santo. Senhor, usa a minha vida para ministrar a igreja. Abençoe todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nesse momento assistindo, acompanhando a transmissão do culto, e o teu Espírito Santo possa também falar com todos assim. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Salmo 73. Fala de Asaf. Pode apagar, irmão, por favor. Salmo 73 fala de Asaf. No momento que a vida dele parou, bloqueou. Ele começa o salmo louvando a Deus. O versículo 1, ele começa dizendo: bom é Deus. Quem crê que Deus é bom, diga amém. Amém. Você concorda com essa afirmação? Quem concorda, diga amém. Amém. Deus é bom. E geralmente nós falamos que Deus é bom, nós não temos dúvida da bondade de Deus quando alguma coisa dá certo. Deu certo, Deus é bom. Aconteceu do jeito que eu queria, Deus ele é bom que aconteceu. Nota que nós não temos dificuldade para perceber a bondade de Deus quando as coisas estão caminhando para nós. Quando o vento não está contrário, né? Lembrando da pregação de domingo de noite. O vento não está contrário. Então a gente fala que Deus é bom. E de fato Deus é bom. Quando as coisas estão indo bem, dão certo, acontece do jeito que a gente quer. Mas nós também devemos dizer que Deus é bom quando a situação está adversa. Daí fica difícil. Quando dá errado, você fala assim: Deus é bom, Deus sabe o que está fazendo. A irmã até contou na hora aqui da abertura que quando a gente às vezes perde um ônibus, se atrasa, a gente fica nervoso, aflito porque perdeu, mas às vezes com um livramento. Isso pode acontecer? Quem concorda, diga amém. Então nós devemos até dizer que Deus é bom quando de repente algo não acontece como esperamos. Quando uma porta fecha, quando alguém sai do nosso convívio. Às vezes as pessoas saem do nosso convívio, a gente fica chateado. Perdi um amigo. Às vezes você não perde um amigo, não. Às vezes Deus te deu um livramento. De repente uma porta fecha na sua vida, e não foi que uma porta fechou, foi um livramento de Deus para você. Deus é bom em todo tempo.
Quem concorda, diga amém. Asaf começa o salmo dizendo isso: Deus, ele é bom, mas ele estava bloqueado. Mas este salmo, quando ele escreveu, ele escreve este salmo depois do que ele tinha passado. Ele não escreveu este salmo passando pela prova. Ele escreveu este salmo depois que ele passou pela prova. Porque na hora da provação da nossa vida, nós murmuramos, nós reclamamos, nós achamos que Deus não é bom. Mas depois que nós passamos e nós enxergamos daqui para lá, a gente começa a agradecer a Deus e começa a perceber que tudo que aconteceu foi um livramento, foi uma bênção. Deus abriu uma porta maior, Deus trouxe uma outra situação na tua vida. Então aquilo que de ruim aconteceu era necessário acontecer para que coisas melhores e maiores, coisas de Deus, pudessem acontecer na nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso e aplaudir o Senhor? Amém, queridos? Glória a Deus. Então ele escreve depois. E ele passa por uma fase difícil. E olha o que ele vai falar: os meus pés quase desviaram. Quase desviei. Pouco faltou. Foi por pouco que eu não me desviei. Foi por muito pouco que eu não deixei Deus. Sabe o que é desviar? A pessoa, quando ela desvia, a gente usa essa expressão quando alguém desanima e deixa de servir a Deus. Nós usamos a expressão fulano de tal para desviar. E geralmente quando a pessoa desvia, ela volta a fazer tudo que ela fazia antes. E às vezes ela faz até pior. Nós lidamos com pessoas com dependência química, na casa de recuperação, e às vezes a pessoa tem a recaída, e quando ela tem a recaída, geralmente ela volta lá pior. Então desviar é a pessoa que afasta, que dá aquela desanimada, perde o desejo de buscar a Deus, de vir para a igreja, desanima, o primeiro amor vai esfriando. A gente usa essa expressão primeiro amor, porque aquele encontro com Deus que é tão fascinante, tão apaixonante, ela chama que assim ela deve permanecer acesa. O desviado é o morno. Quem está longe é o frio. O desviado é o morno. Um dia foi quente e esfriou. Deus tolera o frio. Deus não tolera o morno, porque nós não podemos estar com o morno na presença de Deus. Eu vou pregar nos próximos dias sobre isso. Asaf, ele fala: eu quase desviei, minha vida parou. Mas por que a vida de Asaf parou? Ele que era um levita, um servo de Deus, que vivia para Deus. Por que a vida dele parou? Olha as razões que ele vai trazer aqui para a gente. Versículo 3. Primeira coisa, porque eu tinha inveja. Porque eu olhava para o ímpio e eu tinha inveja do ímpio. Eu olhava para o ímpio, para o estilo de vida do ímpio, e eu invejava a vida dele. O que é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não tem Deus. Mas será que a gente pode olhar para a vida do ímpio, pastor, e sentir inveja? A Bíblia diz que nós não podemos, mas isso pode acontecer. É claro que pode. Porque o ímpio tem carro, irmão? Sim ou não? Sim. Mais alto, sim ou não? Sim. Sim. Tem carro? Tem. O ímpio tem empresa? Sim. O ímpio tem dinheiro? Sim. Claro que tem. E muito. O ímpio tem saúde? Sim. O ímpio ele tem de tudo. Asaf olhava para o ímpio, e Asaf talvez olhava para o ímpio e dizia assim: olha, a vida dele está melhor do que a minha. A vida dele, as coisas para ele dão certo. Eu trabalho com esse meu amigo aqui, e ele é ímpio, ele bateu a meta e eu não consigo chegar ali na metade.
ímpio e parece que o casamento dele é até melhor do que o meu, porque o meu, eu estou passando por uma luta tão grande. Então ele olhava para o ímpio e falava assim: está melhor do que eu. Quando você começa a invejar, abre o seu ouvido agora. Quando você começa a sentir inveja de alguém, é um passo para você bloquear a sua vida. Porque a inveja te impede de olhar aquilo que você tem. E quando você deixa de olhar aquilo que você tem, você deixa de agradecer aquilo que você tem. E você quer o que o outro tem. E você se torna uma pessoa infeliz, porque você não tem o que o outro tem. Mas você tem coisas que ele não tem, talvez. Quem entendeu? Diga amém. Então, o sentimento da inveja, a pessoa invejosa é uma pessoa que a vida dela bloqueia. A vida dela para no tempo. Por quê? Porque ela está mais preocupada com o outro do que com a vida dela. Ela está mais preocupada com aquilo que o outro tem e deixa de agradecer aquilo que ele tem, que ela tem. Asaf tirou os olhos de Deus e começou a olhar para o ímpio. A vida dele parou. Pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que a vida parou por causa disso. Eu quero dizer para você que olhe para o Senhor, porque se você estiver olhando para Deus, Ele tem coisas maiores para fazer na tua vida. Você não precisa invejar ninguém. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Daí o versículo 4: porque não há apertos na sua morte, mas ele está firme na sua força. Ele começa a se comparar. Quando você começa a se comparar, você começa a bloquear a sua vida. Presta atenção aqui, hein? Quando você começa a se comparar com o outro, comparar a sua vida com a do outro, fuja disso. Fuja disso. Às vezes a pessoa fica se comparando com o irmão. Isso acontece muito em irmãos, né? Deu mais certo do que eu, prosperou mais do que eu. Às vezes a pessoa se compara com um amigo. Nós estudamos juntos, nós frequentamos a mesma escola, nós nos formamos juntos. A vida dele decolou, a minha aqui embaixo ainda. Nós não podemos nos comparar, porque cada um de nós existe um tempo. É o tempo de Deus na nossa vida. Pastor, mas não chegou a minha vez ainda, mas vai chegar a tua vez. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Então não fica se comparando com quem está mais acima de você, porque você começa a se sentir inferior. Não fica se comparando com quem está abaixo de você, porque você pode se tornar soberbo. Então não se compare, seja autêntico, seja você mesmo, amém? Fuja dessas comparações, porque Deus tem algo especial para cada um de nós no tempo certo, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso, aleluia. Versículo 5, vamos lá, outra coisa. Versículo 5: eles não se acham em trabalhos como outra gente, eles não são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, eles se vestem de violência como de uma dor. Ele começa a desabafar. E ele começa a falar sobre o sofrimento. Sabe por que a pessoa fica com a vida bloqueada? Que ela começa a olhar para o seu sofrimento e chega num ponto. A depressão é um negócio tão terrível. Eu trabalho, eu ajudo pessoas com depressão, eu acompanho pessoas com depressão. E a depressão é uma coisa tão terrível que a pessoa começa a acreditar que o sofrimento dela não vai ter fim. E às vezes ela acha que a única saída para o sofrimento é tirar a própria vida. E a gente vê pessoas jovens, crianças, idosos tirando a vida.
Porque acreditam que o seu sofrimento não vai ter fim. Asaf chegou num ponto na vida dele, eu não sei o que ele estava sofrendo, mas por um tempo passou na mente dele que o sofrimento dele não ia chegar no fim. E se existe algo que eu tenho ministrado nos últimos dias aqui na igreja, isso porque vem de Deus, é justamente nós entendermos que o sofrimento, fases difíceis na nossa vida, elas sempre vão existir, mas essas fases, elas têm começo, elas têm meio e elas têm fim. Posso ouvir amém? Amém. Diga assim: a minha luta, como é que é? Diga assim: a minha luta, ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Amém? Pastor, eu estou no começo, começou agora uma luta na minha vida, fica firme, essa luta vai passar. Pastor, eu estou no meio de uma luta, no meio de uma tempestade, já faz um ano inteiro que eu estou passando por isso, fica tranquilo, vai passar essa luta. Pode ser que hoje Deus está virando a chave aí na tua vida, amém? Pode ser que essa virada de ano não vai ser somente um mudar de realidade na tua vida, pode ser um novo ciclo, uma nova chave que se vira. A nossa luta, ela vai passar. Se anima, a tua luta vai passar. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. O pessoal bloqueia, a luta não tem fim. Lógico que tem fim, vai passar. Outras já passaram, concorda? Quem concorda? Diga amém. Já passamos por outras e sobrevivemos. Estamos aqui, irmãos, glória a Deus. Por que Asaf bloqueou? Em quarto lugar, por um tipo de pensamento que ele colocou na mente dele. Fuja. Olha o que ele fala aqui, ó. Fuja desse pensamento. Versículo 13. Na verdade, em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Sabe o que ele estava dizendo aqui, irmãos? Em outras palavras, Deus tem sido injusto comigo. Se você já conversou com alguém desviado, alguns que eu já conversei, que já até voltaram para Jesus, glória a Deus por isso, me disseram que por uma fase da vida acharam que Deus foi injusto. Deus está sendo injusto comigo, pastor, porque eu estou na presença dele e mesmo assim eu estou passando por essas coisas. Quem entendeu? Diga amém. Às vezes nós achamos que Deus é injusto porque certas coisas não aconteceram ainda na nossa vida. Ele chegou ao ponto de dizer: todo dia quando eu acordo eu sou castigado por Deus. Como assim? Todo dia que você acorda você é castigado? Olha que pensamento que ele estava. Na verdade, cada manhã que nós acordamos é Deus nos dando uma nova oportunidade. Se você acordou hoje, porque Deus te deu uma nova oportunidade. Alguém não teve essa oportunidade que eu tive, que você teve. Tem alguém agora num balão de oxigênio. Tem alguém agora entregando um filho. Tem alguém agora perdendo a sua vida. Se nós estamos aqui, bom, já é motivo para a gente dar glória a Deus, agradecer ao Senhor, porque Deus está nos dando oportunidade. Mas Asaf, a vida dele bloqueia, por quê? Porque ele achava que o que ele estava vivendo é injusto. E são poucas pessoas que reconhecem, são poucas pessoas que admitem: não, eu errei, eu preciso mudar, eu preciso melhorar alguma coisa, eu preciso me consertar em algo. São poucas pessoas que admitem isso. Geralmente as pessoas acham que a vida é injusta. A vida não é injusta. E tem muita coisa que hoje nós estamos escolhendo que foram coisas que nós plantamos. E não adianta chorar, reclamar da colheita se nós não vigiamos na hora que nós plantamos. Posso ouvir amém, queridos? Então Deus não é injusto. A vida não é injusta. Se hoje você está semeando bem, você vai colher o bem na tua vida. Se hoje você